Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. É um privilégio, uma tamanha responsabilidade estar aqui para compartilhar algo que o Senhor trouxe ao meu coração, porque quando nós trazemos a mensagem aqui, antes de trazer para você, Deus, Ele nos trata, né? Ele fala conosco primeiramente, né? E é uma mensagem que o Senhor estava há algum tempo colocando em meu coração. Eu gostaria aqui de compartilhar alguns textos e falar um pouquinho sobre viver a vontade de Deus. É um tema que falamos bastante, mas ele é muito complexo, né? Toda a Bíblia é sobre Jesus e sobre a vontade de Deus para cada um de nós. Toda a Bíblia é trabalhada em cima disso, sobre a vida de Jesus e o que Deus quer com a vontade dele sobre as nossas vidas. Eu quero orar nesse momento. Você feche seus olhos para que o Senhor traga a revelação do que Ele quer falar com cada um de nós. Senhor Pai, Pai eterno e querido, Pai de toda graça e misericórdia, eis aqui, Senhor, nesse momento da palavra. Oh Senhor, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Eu fiz o escopo, preparei a palavra, mas quem me disse é o Senhor, o Santo Espírito, Senhor. Oh Senhor, que da mesma forma que o Senhor falasse comigo através dessa mensagem, eu consiga, Senhor, através do teu Santo Espírito, transmitir a cada um dos nossos irmãos aqui, dos seus filhos, dos seus servos, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Muito falamos sobre a vontade de Deus, pregamos. Mas será que nós verdadeiramente fazemos a vontade de Deus? Porque é um desafio, né, irmãos? Porque fazer a vontade de Deus é abrir mão do nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma coisa que fala muito a nossa alma. Essa história começou lá no Éden, quando a Eva, tentada, deixou a vontade de Deus para usar o seu livre-arbítrio. E olha a consequência de toda a humanidade. Temos a origem pecadora. Não é verdade? E quando nós deparamos com escolhas, sejam complexas ou não, normalmente nós questionamos se é da vontade de Deus o que estamos vivendo, o que estamos fazendo, e nós verdadeiramente ficamos em dúvida com relação a aquilo. E nós pedimos a vontade de Deus, muitas vezes, até mesmo em oração com o nosso irmão, né? Muitas vezes fala: Senhor, faça a vontade de Deus sobre o nosso irmão. Mas será que verdadeiramente a gente pede a Ele de coração que Ele faça a sua vontade e deixamos de lado a nossa vontade? Será que facilmente a gente abre mão do nosso livre-arbítrio, aquilo que sacia a nossa alma, o nosso desejo para fazer a vontade de Deus? Porque, como eu falei, isso implica em escolha, e fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, porque você abre mão daquilo que o teu coração deseja, do que a tua alma deseja. Eu gostaria de trazer aqui dois personagens, homens de Deus, nessa introdução da palavra, que um deles fez uso do livre-arbítrio, mas o outro fez uso da vontade de Deus. Textos conhecidos. Eu gostaria que você abrisse lá em 2 Samuel, no capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos. É um texto conhecido. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 2. Davi aqui é tentado, ele adultera, e a consequência disso é um homicídio. Homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. Davi aqui, ele abre mão da vontade de Deus e usa o seu livre-arbítrio. Amém? Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, estava tomando banho. Era essa mulher muito formosa à vista.
Davi não tinha o que fazer, né, irmãos? Porque o pessoal em guerra, dessa vez ele ficou, ele estava lá à toa, e olha como o inimigo também trabalha, né, irmãos? E o versículo 13 diz assim: enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e o mandou trazer. Entrando ela a ele, se deitou com ele, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, sabendo Davi, disse: beijada estou, ou seja, grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, e todos os seus servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Urias era um servo fiel. O texto aqui nos conta que Urias ficou guardando a arca, conforme os outros servos faziam. E Davi, numa tentativa de fazer com que Urias fosse à casa de Batseba, a sua casa, se deitasse com ela, para que, ao invés do filho ser concebido, fosse conceber, fosse dado como Davi, fosse para o próprio Urias. Mas só que essa história não deu certo. Urias era um servo do Senhor, e como os outros guardas, ficou guardando a arca. E o contexto da história toda aqui, Davi arma uma situação, como não deu certo essa situação, ele arma uma situação e coloca Urias à frente da guerra, causando a sua morte. Triste isso. Um erro, o não fazer a vontade de Deus, aquilo que era certo aos olhos do Senhor, usando o seu livre-arbítrio, faz com que Davi, um homem de Deus, fique com marcas de sangue nos pés. O fato do homem de Deus, o fato de não fazer a vontade de Deus, olha a consequência disso. E nós vamos agora lá para o texto, primeiro, lá em Gênesis, capítulo 39, uma história também conhecida, uma situação muito conhecida. Eu quis trazer esses dois exemplos porque eles são muito parecidos. Muito parecidos. E o homem é muito levado à sexualidade, à tentação. E são dois exemplos de uma fraqueza do homem, fraqueza do ser humano. Aqui nós estamos tratando uma fraqueza do homem, mas a fraqueza do ser humano tem muita fraqueza. Muita fraqueza, e se deixa levar muito facilmente as tentações. E na história aqui de José, nós vamos ver aqui também alguns versículos, lá em Gênesis 39, a partir do verso 4, eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: José achou graça em seus olhos e servia Potifar. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ele achou tanta graça aos olhos de Potifar, que Potifar entregou toda a casa dele, tudo que ele tinha nas mãos de José. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele. Olha a confiança de Potifar em José, a não ser do pão que comia. José era formoso de parecer e formoso à vista. José era um homem bonito. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deite-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem.
ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha a situação, uma situação também muito parecida. Vamos entender, Betseba estava tomando banho, na história da vez tomando banho, eu não sei se com a intenção de provocar ou não, seja o que for, Davi fez uso do seu livre-arbítrio. No caso de José, a mulher de Potifar queria ter José como seu amante. Ela tentou, ele recusou. O texto seguindo que ela insistiu muito para que isso acontecesse, durante dias. Não conseguindo, ela consegue armar uma situação, uma discussão com ele, pegue suas vestes e entrega na mão de Potifar. O que acontece com isso? Ele é levado à prisão. E a consequência disso? A prisão o levou a ser governador do Egito. Ele foi usado por Deus e o levou a ser governador do Egito. Olha o que é ser fiel à vontade de Deus. Uma situação que parecia injusta, porque José foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus. Ele não usou o seu livre-arbítrio. Provavelmente a mulher de Potifar deveria ser uma mulher bonita, atraente, e mesmo assim ele não se deixou levar e pecar contra o Senhor. Foi preso, sofreu as consequências de uma coisa injusta que ele não fez, mas olha o que é seguir a vontade de Deus. Através disso ele foi usado por Deus e se tornou governador do Egito. Duas histórias parecidas de dois homens poderosos, porque como José diz aqui, ele tinha tudo estava na mão dele. Ele podia ter usado essa situação, usado uma forma de que não soubesse, usurpar a situação, mas ele estava fazendo a vontade que era dele e não de Deus. Ele estaria usando o seu livre-arbítrio para o bem da alma dele, para suprir um desejo, mas não fazer a vontade de Deus. Eu quis trazer esses dois exemplos como introdução, porque embora seja uma situação relacionada à sensualidade, coisa mais séria, mas nos deixamos levar por coisas muito mais simples como servos de Deus. Muito mais simples, irmãos. Nós estamos falando de dois homens poderosos, homens que Deus usou poderosamente, e que um deles usou o seu livre-arbítrio e a consequência sujou sua história com sangue. E o outro, da mesma forma, uma situação envolvendo, ele fez a vontade de Deus, e olha o que Deus fez na vida de José. E muitas vezes nos pegamos em situações pequenas e fazemos uso do nosso livre-arbítrio, que não fazemos a vontade de Deus, e as consequências vêm, irmãos. As consequências vêm. Muitas vezes não percebemos o que Deus está falando. Como eu falei, não é fácil fazermos a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus implica em escolhas, e muitas das vezes abrir mão daquilo que a gente quer, que o nosso coração pede. E normalmente o fazer a vontade de Deus não nos traz uma resposta imediata. Nós não sabemos o propósito de Deus para nossas vidas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então como é importante nós entendermos o que é fazer a vontade, o que é viver a vontade de Deus, independentemente das consequências. Porque normalmente nós pensamos em fazer algo e a primeira coisa que nos vem à cabeça é medir o que vai acontecer, é medir os benefícios que nós vamos ter com tal escolha. É a primeira coisa, independente de você
ser crente, se você ser fiel a Deus, é natural do ser humano a gente enxergar qual é o benefício da sua escolha. Aí nós, como os cristãos, depois a gente imagina, mas será que é isso a vontade de Deus? Mas a reação imediata não é essa. É a gente falar qual é o benefício disso. Sejam coisas grandes, coisas pequenas, irmãos. É natural do ser humano isso. Está no na nossa alma pecadora. A alma ela é saciada com coisas muitas vezes que não agradam a Deus. É natural. Passamos por tanta situação assim e depois a gente vê, poxa vida, isso não é vontade de Deus. Por isso que decisões precisam ser pensadas, precisam ser trabalhadas. Eu aprendi, eu sofri muito na minha vida em tomar decisões movido pela emoção. Então hoje você reflete, pensa, questiona, é da vontade de Deus ou não? Aí sim você segue. E se deixar se levar pelo nosso coração o desejo, normalmente você entra numa fúria. É a consequência. Eu quero agora entrar verdadeiramente na palavra de Deus, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Jesus é muito claro sobre fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vou repetir. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Amém. Aqui é muito complexo, irmãos, porque Jesus é muito claro no que ele diz. Muito claro. É muito séria essa palavra, porque no meio cristão, como ele diz aqui, reconhecemos ele como Senhor, Senhor de nossas vidas, mas muitas vezes deixamos de fazer a vontade dele. E deixa muito claro aqui que a salvação também é a graça, mas ela está atrelada a fazer a vontade dele, que é a vontade do Pai. E Deus sempre tratou, como eu falei no início, a Bíblia toda sempre tratou, a palavra inteira para nós é sempre fazer a vontade dele, é sempre a gente tentando, é lógico, ninguém é perfeito, mas a nossa busca, o nosso maior desafio é estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Por isso nós precisamos sempre estar mais próximos de Deus, reconhecendo Ele não só como Senhor, Senhor das nossas vidas, mas sabendo que há uma vontade que nos leva à salvação, que é a vontade soberana dele. E será que nós nos entregamos verdadeiramente à vontade dele? Vontade de Deus é uma coisa, como eu falei, muito complexo. Eu vim trabalhando nessa mensagem e o Senhor vinha falando comigo, né? Eu falei, Senhor, como a gente consegue às vezes enxergar? Porque às vezes a gente pede uma resposta para saber se é dele, e às vezes o Senhor se silencia, porque é importante para Ele que nós reconheçamos que Ele está no controle de todas as coisas, e há momentos que nós não precisamos fazer nada, é esperar Ele. Mas será que verdadeiramente nós nos entregamos à vontade dele? Será que quando a gente fala, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, será que isso é de coração? Será que isso é verdadeiro? Porque, como eu falei, é abdicar da vontade própria. É abdicar da vontade própria. Isso ninguém consegue fazer 100%. Mas o Senhor reconhece quando nós nos esforçamos para fazer aquilo que é suficiente para depender dele. Não é fácil, mas nós temos que buscar
cada vez mais essa vontade de Deus para nossas vidas. O Senhor vê o nosso coração, não aquilo que a gente fala. O Senhor reconhece aquilo que está no nosso coração. E aqui em Salmo 143, 10, Salmo 143, 10, aqui o salmista Davi, olha que interessante, irmãos. O mesmo Davi que pecou, né? O mesmo Davi que errou, ele se sujeita também e pede ao Senhor para que me ensine a fazer a vontade dele. Diz assim a palavra do Senhor, está me dizendo aqui: ensina-me a fazer a tua vontade, pois é meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Fazer a vontade de Deus é um desafio diário, é um aprendizado com as experiências que vivemos com Ele. Através delas, a gente percebe que abrimos mão da nossa vontade. Mesmo em situações difíceis, que a gente imagina que, como foi o caso de José, a nossa certeza é que sempre o fim é favorável. Sempre o fim é favorável. Porque o Senhor, Ele conhece a nossa história. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E existem situações da nossa vida onde nós estamos, por menos que a gente queira, nós estamos 100% debaixo da vontade dele. Na minha vida, a maior parte dos meus testemunhos são relacionados à saúde, à cura. Irmãos, e nessas situações, você não tem como fazer uso do seu livre-arbítrio. Você está 100% no mão de Deus. Por isso que eu falo, viver as experiências com Deus é tremendo, porque Ele, a sua infinita misericórdia, quando você se encontra numa situação como essa, que você fala, você sabe que as suas forças não são suficientes, Deus, e você sabe que você está na dependência 100% do desejo de Deus, e aí você chega a questionar: qual é a vontade de Deus? Eu muitas vezes me peguei nessa situação, na UTI, não sabendo qual seria a vontade de Deus para a minha vida, mas eu me escondei, eu não mudei, eu cedei, porque eu sabia, acontecesse o que acontecesse, era Ele no controle. Era Ele no controle. E quando nós passamos por experiências como essas, nos enriquece. E tudo aquilo que você acha impossível, situações corriqueiras, situações do dia a dia, você passa a ter um valor diferente, irmãos. E quando você entrega na mão de Deus, você fala: Senhor, isso não é nada. Faça a sua vontade, não importa o que vai acontecer. Porque quando você vive uma situação difícil, sei que você não tem controle absoluto de nada, você sabe e vê o agir de Deus na sua vida. Eu quero compartilhar um testemunho, que pouca gente sabe disso. Não sei nem se os pastores sabem disso. Eu, há 15 anos atrás, tive uma experiência tremenda com Deus. Eu morava em São Paulo ainda. Eu me afastei do ministério por volta de um ano. Eu era do Ministério da Sede, me converti lá em 96, a igreja tinha um ano só. Né? E há 15 anos atrás, morando em São Paulo, eu me separei da minha esposa. Nos separamos, porque eu não julgava o nosso casamento sendo de Deus.
acho que a maior parte aqui sabe, minha esposa ela professa muito a fé, e aquilo era muito difícil para mim. Aquilo era muito difícil para mim. Pouco conhecimento da vontade de Deus, né? Você começa a fazer uso do seu livre-arbítrio. E em um dado momento, ela também envolvida com uma situação de saúde do pai dela, que veio a falecer, ela abdicou da vida dela, a vida dela era cuidar do pai dela e dos nossos filhos. E o inimigo é sujo, né? Porque eu me regrei nessa história e eu achei que meu casamento não era de Deus. Me separei. Fui morar num hotel, fomos separados por algum tempo, e me consultei com o pastor Paulinho, falecido pastor Paulinho, da série, fundador da igreja SOS. E de forma sobrenatural, né? O Senhor usou a vida dele para mostrar para mim que se eu casei, era porque o casamento era de Deus. Simples assim. Se não fosse dele, não teria permitido. E eu fiquei no meu coração. Eu estava separado, a vida destruída, afastado dos caminhos do Senhor, quase me envolvendo com outra pessoa, destruindo a minha família. Destruindo a minha família. E naquele teve isso foi no final de semana, no final de semana seguinte, eu aluguei um apartamento. No sábado eu fui, preparei todas as coisas do apartamento. Eu só ia mudar na segunda-feira para o apartamento. E de sábado para domingo, no hotel, eu acordei de madrugada com a voz do Senhor me dizendo: o que você está fazendo com a sua família? Eu acordei desse jeito. O que você está fazendo com a sua família? Eu levantei. Senhor, vou fazer a sua vontade. Desfiz do aluguel, fui para minha família, conversamos, me dispus. Ela também, no consenso, a gente avaliou aquilo que causou, né, todo esse problema, porque não é fácil, né? A religião deles é complicada, né? Então começamos a ponderar muitas coisas ali naquela conversa e decidimos dar uma chance para nós. Consequência disso foi minha vinda para Vinhedo. Uma das coisas que a gente achou por bem, minha sogra já morava para cá, e a gente, como mudança de vida, a gente decidiu mudar para Vinhedo. E olha que bênção, né? A igreja que tinha 1 ano, né? E o Senhor já tinha preparado, olha só, quer fazer a vontade de Deus. O Senhor já tinha preparado aqui uma morada para mim aqui, no mesmo ministério. Eu vim na inauguração dessa igreja, nem imaginava que fosse mudar para cá. Eu vim na inauguração, coincidiu num final de semana, que eu estava na casa do meu cunhado, eu sabia da inauguração, eu vim na inauguração. Mas você vê, vocês veem, irmão, tudo isso nos reconciliamos para a honra e glória do Senhor, mudamos para Vinhedo, e eu tenho certeza absoluta, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse hoje casado com a minha esposa, eu nem aqui estaria. Ela foi a base, o meu suporte, o meu apoio na pior fase da minha vida, que foi a doença. Que 2 anos depois da situação, eu fui diagnosticado com câncer. Foi terrível. Eu tenho certeza absoluta, se eu não estivesse casado, eu não estava aqui. Ela foi a pessoa mais importante, junto com os meus pastores, na condução de toda aquela situação da minha doença. Por quê? Porque eu fiz a vontade de Deus. Amém. Então eu fiz uso do meu livre-arbítrio. O meu coração era continuar separado, era abrir mão do meu casamento, porque eu ainda entendia, mesmo aconselhado, que não era de Deus no casamento. Eu pedi 2 coisas ao Senhor naquele período: que Ele me abrisse uma nova porta de emprego e que restaurasse o meu amor pela minha esposa. E assim o fez. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Isso porque eu decidi fazer a vontade dele. Pouca gente sabe disso assim. Mas Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Fazer a vontade de Deus é obedecer. Obedecer a Deus. Normalmente, a gente faz uso da nossa vontade natural. Que é triste. Que é triste. Mas tem aqui o maior exemplo de obediência da palavra de Deus. Está em Lucas, capítulo 22. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Lucas, capítulo 22, versículos 41 e 42. Nosso Jesus amado e querido. Amém, igreja? Amém. Jesus aqui, no versículo 41, ele se apartou, e diz assim a palavra do Senhor, e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, o nosso maior exemplo de obediência na palavra de Deus. Não podemos nos esquecer que aqui Jesus sofria as dores e as aflições de homem. Embora fosse Deus, mas ele sofria aqui a angústia e as aflições de homem. Ele se entrega à vontade de Deus, mesmo sabendo tudo aquilo que viria por mim e por você. Por mim e por você. Glória a Deus, porque esse Jesus maravilhoso obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus. E nós, como filhos mimados que somos, facilmente nos rebelamos, né, Deus? Facilmente nós nos rebelamos com situações que queremos e não dá certo, muitas vezes, porque não é a vontade de Deus, por projetos que fazemos e muitas vezes não acontece porque não é a vontade de Deus, por amizades que muitas vezes nos frustramos e na verdade nos frustramos porque não era a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E o maior desafio nosso é não saber os caminhos desse plano, é confiar, é obedecer. E nesses caminhos vem algumas pauladas, algumas pancadas, mas Ele está no controle de todas as coisas. Jesus, quando esteve ali, no momento da aflição, o Senhor enviou o anjo para confortá-lo. E assim com cada um de nós, irmãos. Pode ver, toda a situação difícil que você vive, sempre o Senhor traz um refrigério de alguma forma. Eu tenho muitas experiências assim, muitas experiências assim. O Senhor de alguma forma traz uma palavra amiga, um abraço, um sorriso, umas experiências tremendas com o Senhor. Eu tenho muitas experiências com o Senhor, é tremendo. É tremendo. Eu vou contar uma rápida que o Senhor tem. Eu tenho aprendido a escutar a voz do Senhor. Isso é muito bom, é uma delícia você ter esse tipo de experiência com o Senhor, porque é muito espontâneo. É muito espontâneo.
Enquanto a gente não tem esse tipo de experiência, a gente acha que vai ser uma coisa assim, vai acender uma luz, vai aparecer, mas é muito natural, porque parece instintivo, é instinto nosso que Deus coloca no nosso coração para você fazer. É fazer a vontade de Deus. E eu, passando os dias, essa semana, graças a Deus, no trabalho está mais tranquilo, mas não tem sido fácil, né? E teve um dia, uns 20 dias atrás, eu estava no Brás, eu decidi almoçar no Center Norte. Eu já tinha visto, quando eu saio do Center Norte, quem conhece ali para pegar a Marginal, tem uma esquina até, não é uma esquina de muita passagem de pedestre, né? E teve um dia que eu vi um rapaz ajoelhado com as mãos assim, e uma caixinha de alguma coisa vendendo, não consegui, foi muito rápido, eu vi só. Eu achei estranho, porque na esquina de quem sai do Center Norte para Marginal, um lugar assim, você vê que era uma coisa dele natural, porque não era um lugar para chamar atenção, não era nada, ele estava ali quietinho, ajoelhado. Eu falei, meu Deus, né? Até falei assim, Senhor, abençoa, né? E aquilo passou. E nesse dia que eu decidi, esse outro dia que eu decidi também, mesma situação. E eu peguei a Marginal, o Senhor colocou no meu coração: vai lá e dá aquilo que você tem no seu bolso, na sua carteira. Aí eu fiquei assim, Senhor, eu já não tenho como voltar. O Senhor foi muito claro: vai lá. Eu dei a volta, e aí a minha preocupação era não encontrá-la mais lá, porque eu demoraria para uns 5, 7 minutos para retornar até o lugar. Eu falei, Jesus, e se eu encontrar ele? Aí ia ficar com aquela culpa, né? Aí eu passei, ele estava orando ainda. Eu dei um jeito de passar num lugar até proibido, buzinei. Peguei, ele não falou, eu comecei a chorar. Eu estava orando por esse valor. Eu não falei nada, eu falei, Deus te abençoe. E eu não tive coragem de falar mais nada, porque eu fiquei tão mexido com aquilo. O Senhor falou, não fala nada, filho. Só vive isso. Assim, não é o fato de você dar. E normalmente eu não ando com dinheiro na carteira. Eu não ando. Porque hoje você não usa dinheiro mais, papel. É difícil, muito difícil andar com dinheiro na carteira. E aquele dia eu tinha. Como Deus sabe as coisas, como Deus é detalhista. E eu falo, não é o fato de você dar, é o fato de você viver isso, essa experiência com Deus. De você saber que é uma coisa simples para mim, mas eu não imagino o tamanho da importância dessa situação para aquele rapaz. Eu pude viver isso. Eu pude viver isso. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Que mais vezes o Senhor me use e que eu esteja atento à tua voz, porque Deus age desse jeito. Desse jeito. E a gente precisa aprender a fazer a vontade de Deus. Porque normalmente uma situação como essa, você passa batido. Eu quase, irmãos. Eu falei, Senhor, não vai dar para voltar. E aí quando eu decidi voltar, eu falei, agora, não vou achar ele. Eu fiquei desesperado, eu falei assim, quero cumprir. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele estava lá esperando. No horário certinho. E o mais interessante, nós não falamos nada. Só agradecemos. Ele pela oferta e eu pela experiência. Como eu quero servir esse Deus. E essas experiências aqui nos fazem saber o quanto é importante viver a vontade de Deus. Não importa, irmãos. Não importa as consequências. Não importa nada. Deus tem o controle de tudo. José foi preso injustamente, sofreu consequência injusta, mas olha o que Deus fez na vida dele.
Às vezes nos queixamos, somos mimados. Não vou fazer. O Senhor tem falado, essa palavra o Senhor tem que trabalhar no meu coração. Eu preciso aprender a fazer a vontade de Deus. Eu preciso. Tem muita coisa na minha vida que faz parte de fazer a vontade de Deus que eu preciso melhorar. Ler, por exemplo, puxa minha orelha. Eu admito, eu sou preguiçoso. Mas é a vontade de Deus, eu preciso aprender a vontade de Deus. Um trabalho constante. Mas só as experiências é que vão fazer com que cada vez mais a gente entenda como é bom viver a vontade de Deus. Como é bom. Como é bom. Eu queria que vocês fossem lá no Deuteronômio, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 29. Porque, além de ser uma bênção fazer a vontade de Deus, há uma promessa em fazer a vontade dele. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha como Deus trata quando nós o tememos e guardamos e fazemos, guardamos seus mandamentos e fazemos a vontade dele através dos seus mandamentos. Tudo lhe vai bem, irmãos. Tudo que lhe pertence, tudo que é seu, sua família, seu lar, sua casa. Há uma promessa para quem guarda a palavra do Senhor, faz a vontade dele. E o temor a ele é fundamental. Amém, Jesus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, que eles falam. O temor a ele é fundamental. Aí nós nos perguntamos, como fazer a vontade de Deus, né? Porque falamos de as bênçãos da vontade de Deus, as consequências e tal. Mas como então fazer a vontade de Deus? Como é que nós sabemos se estamos fazendo ou não? Primeiramente, nós temos a palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida, é o nosso guia. Antigamente, os mais jovens não sabem o que é isso, né? Mas eu sou da época do guia 4 rodas. Hoje a turma tem GPS. Você não sabe o que é o guia 4 rodas, né, gente? O guia 4 rodas era um livro do tamanho da Bíblia e não existia GPS. Eu era representante em São Paulo. E ser representante em São Paulo era um desafio, né? E eu sou muito ruim de nomes, lugares, não guardava. Eu tinha que andar com o meu guia 4 rodas. Só que ele era assim, ele tinha os mapas, e aí depende da localização, um trecho estava aqui, só que depois ele dava continuidade numa folha lá atrás. Então você tinha que ir abrindo folha a folha. Era terrível, terrível. Mas era o nosso guia, era o nosso GPS naquela época, né? E nós, para a honra e glória do Senhor, nós temos um GPS aqui espiritual, que além de tudo, você pode consultá-lo e ainda tem o Espírito Santo de Deus, que é aquela voz que fala no seu ouvido. Então, a gente se perde do que quer. A gente se perde do que quer. Porque o caminho, a direção está toda aqui. A vontade dele está toda aqui. Ele nos deu os seus mandamentos para que pudéssemos seguir. E viver uma vida plena com ele, fazendo a vontade dele. E Jesus é tão bom, mas tão bom, que ele simplificou os mandamentos em 2 únicos mandamentos. E eu gostaria que vocês abrissem
Lá em Mateus 22, Mateus 22, Jesus veio para aperfeiçoar a lei, né? Jesus não revogou a lei, ele aperfeiçoou em amor. E Jesus era muito questionado pelos saduceus, pelos fariseus, porque de alguma forma eles queriam pegar Jesus na curva, com os ensinamentos, para ver se ele não entrava em nenhuma contradição. E aqui nessa passagem, é muito interessante, ela diz assim, 22, versículo 34, que os fariseus, ouvindo que ele fizera enmudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tremendo, irmãos. Tremendo. Jesus é tão bom, tão inteligente, tão sério, tão prático para nós, porque ele consegue resumir todo o mandamento em dois. O primeiro mandamento é sobre Deus. É sobre Deus. Quando nós colocamos Deus acima de tudo, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, nosso temor, nossa dependência, nossa adoração, nossa motivação, nossa casa, nosso trabalho, nossa igreja, nossos relacionamentos, nosso patrimônio, nossos anseios, nossa saúde, tudo, irmão. Quando nós colocamos em primeiro lugar Deus, Ele controla todas essas coisas. E o segundo mandamento é sobre o homem. Olha que interessante. Jesus resume nós no meio de uma situação onde nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos os homens abaixo de Deus e acima de nós. Porque quando nós colocamos o nosso irmão, o outro, em nosso lugar, nós cuidamos, nós respeitamos, nós amamos, nós damos bons testemunhos, não oneramos, não matamos, não roubamos, não falamos mal, não traímos. Porque quando você coloca o seu próximo acima de você, amando como Jesus amou e ama, a gente entende que é a vontade de Deus, que Deus nos quer, amando Deus acima de todas as coisas, e amando o próximo como se fosse a nós mesmos. Olha que interessante, o resto tudo se aplica nesses dois mandamentos. Quando respeitamos o outro, sabemos nosso lugar, até onde podemos ir, isso é respeito, é a vontade de Deus, irmãos. Por isso nós vemos tanta coisa acontecendo nesse mundo, tanta inversão de valores, porque o amor pelo outro acabou. Essas guerras, sabemos que a vontade de Deus é soberana, e sabemos que Deus permite com um propósito, Ele tem um propósito em todas as coisas. Mas é muito triste que nós estamos vendo, porque são homens que se dizem amar a Deus acima de todas as coisas.
cada um do seu jeito, com os seus motivos, mas ao mesmo tempo, e o próximo está sendo morto, está sendo destruído. Essa parte do mandamento de Jesus fica para trás. Mata-se em nome de algo que não é amor a Deus. Não é amor a Deus. E o pior, né? Se usa o nome de Deus como desculpa, onde, na verdade, tudo é política, é dinheiro, e se usa o nome de Deus em vão. E nós vemos isso e isso nos entristece demais. Demais, porque o amor pelo próximo se acabou. Estamos vivendo, como a pastora Lívia diz, nesse seminário que terá, nos tempos mesmo. E se nós não nos preocuparmos em fazer a vontade de Deus, queremos o bem do outro, e não colocarmos Deus acima de todas as coisas, vai ser muito difícil nós suportarmos o que está por vir. Mesmo nós sendo fiéis a Deus, nós já sofremos com o que vemos. Eu tenho evitado de assistir qualquer coisa, porque entristece demais. O ser humano, não dá nem para chamar de humano algumas coisas que a gente vê. Chega a ser animal. Acho que nem animal faz algumas coisas que eles têm feito. Então, se nós não colocarmos a vontade de Deus acima de todas as coisas, vai ser muito difícil nós vivermos o que está por vir. E no mais, o Espírito Santo coloca no nosso coração. Quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, pedimos a Ele a direção, que Ele nos abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, e nós começamos assim, dessa forma, a entender a vontade de Deus. Então nós temos a palavra do Senhor, nós temos o agir do Espírito Santo de Deus, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas para fazermos a vontade dele. E como eu disse no início, fazer a vontade de Deus é obedecer, é deixarmos de ser mimados, não murmurarmos, porque murmuramos por coisas pequenas às vezes e achamos que isso é normal. Não é normal, irmãos. Se nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor e queremos que Ele faça a vontade, por que nós murmuramos então? Quando alguma coisa não sai do jeito que nós gostaríamos, quando algum projeto não dá certo, quando algo não dá certo, aquilo que esperávamos, por que nós murmuramos então? Se a gente fala, não, nós somos dependentes do Senhor, seja feita sua vontade sobre a minha vida, e quando Ele diz um não, fazemos como criança mimada, emburramos. Por quê? Estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, irmãos? Você está disposto? Eu estou disposto, irmãos. É um desafio. Toda escolha é um desafio, né? E quando a gente contraria aquilo que o nosso coração enxerga, é mais difícil. Não podemos esquecer, nosso coração enganoso é. Que nós possamos colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. E se você está disposto a melhorar a sua condição em fazer a vontade de Deus, fique de pé, Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é justo, Ele é amoroso. Tenha certeza que Ele se agrada quando você abre mão do seu livre-arbítrio, quando você faz, quando você escuta, quando você entende que a vontade dele é mais importante do que aquilo que você quer para você. Quando nós conseguimos entender que a vontade dele é mais importante, ele se agrada. É abdicar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque nós vivemos um mundo muito difícil de nós vivermos e fazer a vontade dele, mas
É isso que Ele quer em cada um de nós, o esforço de cada um. Que nós nos esforcemos ao máximo para chegar próximo do que Jesus é. Entregar a vontade plena do Senhor, mesmo sabendo todas as consequências, mesmo sabendo que somos pecadores, e mesmo assim Ele fez a vontade do Pai por uma causa, você e eu. Amém. O amor de Deus em nossas vidas. Esse mesmo Deus que quer que você receba essa palavra, que você entenda que a vontade dEle é sempre o melhor para você e para mim. Sempre. Não importa o que vai acontecer, não importa a circunstância, não importa mesmo que você enxergue a consequência, entenda a vontade de Deus. Busque no Senhor, busque na palavra, busque no Espírito Santo de Deus. A vontade dele, quando nos fala, é muito clara, não tem peso, não tem confusão. E aquilo que você vai tomar decisão, se te incomoda, entregue ao Senhor. Nem sempre é a coisa correta a fazer. Aprenda a viver a vontade de Deus, as coisas simples e nas coisas complicadas. Você vai ver quanto testemunho que vai gerar na sua vida. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por tratar com cada um de nós, Senhor. Estamos dispostos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai. Ensina-nos, Pai, a fazer a Tua vontade, Senhor. Mesmo Davi, Senhor, o homem feito do Teu coração, Senhor, errou, Pai. Mas ele, pela intimidade contigo, Senhor, ele pediu para que o Senhor ensinasse a fazer a Sua vontade, Senhor. É dessa forma que estamos aqui, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor. Que Teu Santo Espírito, Senhor, nos incomode naquilo que é Teu, Papai, e nos mostre aquilo que não devemos fazer, Senhor, quando pensamos em fazer uso do nosso livre-arbítrio. Obrigado, Senhor, por Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Oh, Senhor, obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus, quando fizeste a vontade do Pai por mim e pela humanidade, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o maior exemplo, Senhor, de fazerem a vontade do Pai, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que és, por até aqui nos ajudar, Senhor. Queremos cada vez mais, Senhor, estar mais próximo a Ti, Senhor. Viver experiências contigo, que são elas que nos levam à intimidade com o Senhor e que fazem com que nós enxergamos a Tua vontade para cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Não permita que o inimigo venha roubar, gerar confusão em nada que foi tratado aqui, Papai. Continue, Senhor, trabalhando nos nossos corações a respeito disso, dessa mensagem, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho vivido com o Senhor, Senhor, pelos testemunhos alcançados, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua vontade é soberana, é fiel, é perfeita, Senhor. A Tua vontade é perfeita para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, igreja? Amém.